Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui é o professor Marcelo Martins com o Física na Rede. Para hoje, nós faremos uma abordagem a respeito dos receptores elétricos e que são elementos muito comuns no nosso dia a dia, bem como no nosso uso diário, gente. Como é o caso aqui do liquidificador, de uma furadeira, uma batedeira, bem como outros elementos que irão consumir energia elétrica para poder ser gerado um outro tipo de energia não elétrica. E dentre eles a gente colocou como exemplo esses equipamentos aqui, ó, utilizando energia elétrica para poder gerar energia mecânica. Mas afinal de contas, o que são os receptores elétricos? Então, são aparelhos elétricos que acabam transformando a energia elétrica em outras formas de energia que não exclusivamente o calor. Mas quem transforma a energia elétrica em calor pode ser um receptor elétrico? Sim, gente, pode ser. Só que ele é denominado mais praticamente como resistor ou receptor passivo. A ideia é a gente tentar fazer proveito dessa energia elétrica de uma outra maneira, sem gerar calor, que é o produto do efeito Joule, coisa que nós já vimos lá no início de eletrodinâmica. Bem, quando nós tivermos um receptor elétrico, um circuito, o que nós já devemos logo perceber de cara? A sua representação esquemática. Então, o receptor, assim como o gerador, assim como o resistor, ele tem uma representação característica dele, onde ele vai ser representado muito parecido com o gerador elétrico, porém o que muda é o sentido da corrente agora. Enquanto no gerador a corrente vai do menos para o mais, aqui a corrente elétrica ela está sendo orientada do positivo para o negativo. E assim como nós tínhamos no gerador a força eletromotriz e a resistência interna, aqui nós também teremos esse tipo de associação para os receptores elétricos. Só que aqui no receptor elétrico, ele vai ser chamado de F100, que ele vai ser escrito como sendo força contra eletromotriz. Já eu vou falar dela. E a resistência, onde vai estar sendo dissipada parte da energia, lá na resistência interna, ela tem um tracinho aqui, uma linha, para poder indicar uma diferença em relação à resistência interna do gerador. E ele vai se chamar R', o R' agora aqui, ó, ele vai ser a resistência interna do receptor. O que nós vamos estar denominando de força contra a eletromotriz? Muito parecido com o que a gente acabou denominando de força eletromotriz lá em geradores. Representa a energia elétrica que cada unidade de carga da corrente fornece ao receptor. Ou seja, gente, ele neste caso não é a DDP total, e sim a DDP útil para que então o receptor ele venha a funcionar. Matematizando o que está escrito desta maneira, energia que cada unidade de carga da corrente fornece ao receptor, energia por unidade de carga da corrente pode ser representado como sendo a potência por unidade de corrente elétrica, onde a força contra a eletromotriz vai ser a potência útil pela unidade de corrente elétrica, tá? A unidade, como ele no fundo acaba tendo sentido de DDP, a unidade da força eletromotriz no sistema internacional também vai ser dado pela letra V, que significa volt. Portanto, a potência útil ao escrever em função da força contra a eletromotriz, basta multiplicar, né, a força contra a eletromotriz vezes a
corrente elétrica. Essa informação é útil porque agora, ao fazer o balanço energético, para poder encontrar a equação do receptor, nós percebemos que, olha, o receptor, para que ele funcione, ele vai precisar de uma energia elétrica aqui, ó. E essa energia, ela já vem lá, possivelmente, né, de um gerador, tá? De tal forma que a potência total chega sobre ele, uma parte dessa energia é dissipada e uma outra forma é aproveitada. Então, por isso que a gente vai estar definindo como sendo a potência dissipada como R' e quadrado, muito parecido com o que a gente também fez no gerador. A potência útil, como já vimos, é o L' vezes o I. Como ele vai precisar de um circuito externo para poder funcionar, a potência total é a DDP do circuito vezes a corrente elétrica. Bem, como a potência total é composta da potência dissipada mais a potência útil, eu estou falando isso aqui, ó. O que eu tenho é que a potência total ela vai ser composta da potência dissipada mais a potência útil, substituindo cada elemento no seu respectivo lugar. Nós encontraremos a tão chamada equação do receptor, onde a DDP estabelecida em seus terminais será igual à força contra-eletromotriz mais a resistência interna do receptor vezes a corrente elétrica. Baseado nessa equação do receptor, é possível nós montarmos agora a equação, ou melhor, a curva característica. A curva característica é bem diferente do que acontece no gerador. No gerador nós temos uma queda de tensão com o aumento da corrente e agora o receptor é o contrário. Nós teremos aqui um aumento da tensão gerando também um aumento na corrente elétrica deste circuito. Então, observas que conforme nós aumentamos a tensão, há um aumento da corrente elétrica sendo estabelecida. Imagina que você tem na sua casa um ventilador. Você mudou o seletor daquele ventilador, ele vai exigir uma tensão maior e, como consequência disso, ele vai girar a palheta um pouco mais rápido. Isso está sendo uma consequência de, ao permitir uma tensão maior, ele acaba adquirindo também uma corrente elétrica e aí ele passa a ter uma rotatividade um pouquinho maior. Tá? Bem, então a curva característica estabelecida para a equação do receptor, ela acaba dando uma curva crescente aqui, ó. Então ele cresce de forma linear, de tal maneira, se eu quiser uma informação a mais aqui, ó, nesse contexto, eu poderia obter a tangente da inclinação desta reta em relação ao eixo da corrente elétrica, e essa tangente agora, ela me daria informação sobre a resistência interna do receptor, o R'. Então, essa informação é importante, porque em alguma ocasião, caso a gente necessite, nós poderemos recorrer a esta relação. Bem, o que a gente nota? Que quanto maior a corrente, maior a energia dissipada na resistência interna e maior é a voltagem total consumida. Então, muito importante a gente conseguir perceber essa relação direta entre energia dissipada, tensão maior, corrente maior, tá bom? Bem, o rendimento para o gerador elétrico, ou melhor, para o receptor elétrico, é definido como todo e qualquer rendimento, potência útil pela potência total. Como vimos há pouco, a potência útil é o L' vezes o I, e a potência total é o U vezes o I. Cortando o I, o que sobra para a gente aqui? Que o rendimento para o receptor é a força contra-eletromotriz dividido pela tensão elétrica. Então, bora lá fazer uma primeira aplicação do que a gente viu até aqui. Lembrando que todas as nossas aulas seguem esse modelo. A gente vê um pouquinho de conteúdo, já em seguida faz uma aplicação para a associação não ficar tão distante.
Então diz assim a primeira questão, ó. Um receptor, ele tem uma força contra eletromotriz de 10 volts. Então ele está me fornecendo o valor do E', que é a força contra eletromotriz. E a resistência interna, que é o R', de 0,2 ohm. Determine no item A. Bora separar aqui a item A. Nós iremos fazer o item A aqui e o item B aqui do outro lado. Então o item A, ele quer a tensão a que esse receptor deve ser submetido para que seja atravessado uma corrente de 10 amperes. Muito simples, gente, ó. Como eu quero obter a tensão, quando a corrente for igual a 10 amperes, eu posso direto aplicar a equação do receptor, onde a tensão é igual à força contra a eletromotriz, que é o E', mais o R' vezes o I. Então, o U ele vai ser igual ao E', que neste caso, pelo problema, vale 10, mais o R', que é 0,2, resistência interna, para o valor de corrente 10. Então, 0,2 vezes 10 dá 2, mais o 10, logo nós iremos ter um valor igual a 12 volts. Note que quando a tensão nos terminais desse receptor for igual a 12 volts, ele vai permitir passar por ele uma corrente de 10 amperes, tá? A questão de número, ou melhor, ainda a número 1, letra B, pergunta agora qual é a corrente elétrica que eu atravesso quando seus terminais são submetidos a uma DDP de 15 volts. Então, qual é o valor da corrente elétrica se a tensão for 15 volts? Obviamente vai ser maior do que 10, porque quando a tensão for 12, ele gera 10 de corrente. Então, como agora a tensão é 15, ele vai gerar uma corrente um pouquinho maior. Vamos ver quanto que é. A DDP é igual à força contra a eletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente. Então, esse valor aqui é 15. A força contra a eletromotriz, conforme o problema, vale 10. Mais o R' que é 0,2 vezes o I. Então, nós teríamos aqui, ó, 15, o 10 vindo para cá vem negativo, então ficaria 5. É igual a 0,2 vezes o I. Logo, o I nada mais é do que 5 dividido por 0,2. Gente, 5 dividido por 0,2 é a mesma coisa que 50 por 2. Sendo 50 por 2, nós teremos um valor igual a 25 amperes. Tá bom? Então, nesta letra B, nós teremos uma tensão de 15 volts gerando uma corrente de 25 amperes. Tá bom? Então, espero que tenha ficado bem claro. Nós estamos aqui prosseguindo de uma maneira um pouco mais lenta para que haja, então, a compreensão de vocês no exercício. Vamos pegar aqui um outro exercício, número 2. Determine a força contra a eletromotriz e a resistência interna do receptor de acordo com a curva característica abaixo. Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. A força contra a eletromotriz é agora aquele número que vai estar sobre o eixo da DDP. Então, esse cara aqui é a nossa força contra eletromotriz. É o F100. Então, muito direto, a gente olha para o gráfico e já sabe qual é que é F100. Como é o caso da questão número 2. Então, a força contra a eletromotriz vale 15. Então, aqui nós poderíamos colocar o E', tá? O E', neste caso, valeria 15 volts. Para determinar a resistência interna, eu vou, então, laçar a mão do que a gente aprendeu aqui, ó. Calculando a tangente deste ângulo, nós teremos o valor da resistência interna. Então, eu vou traçar uma paralela bem aqui, ó. E aí, quando eu traçar o ângulo θ, eu posso obter o valor da resistência interna calculando a tangente desse ângulo,
que vai ficar o cateto oposto, que vai de 15 para 25, aqui vai ser 10, sobre o cateto adjacente, que aqui vale quanto? 5. Então, vai ficar o cateto oposto 10 pelo cateto adjacente, que é igual a 5. Logo, a resistência interna pode ser calculado diretamente como sendo 2 ohm. Então, está aí mais um exercício muito simples, tá? Tendo aplicação agora da curva característica para o receptor. Bem, aqui nós temos uma situação onde eu tenho um circuito expresso por um gerador, resistor e um receptor. Ou seja, eu tenho um circuito onde eu tenho uma bateria fazendo o papel do gerador. Então, aqui nós temos o gerador. Olha, o motor e a lâmpada são dois receptores, mas a lâmpada a gente vai chamar de resistor, tá? Porque o papel dela, nesse caso aqui, além de gerar luz, vai gerar aquecimento. E o motor, ele está fazendo o papel do receptor. Então, observe que o motor, ele está conectado em série com esse resistor. Então, nesta associação, nós temos uma energia elétrica que está sendo fornecida pelo gerador por meio da corrente para alimentar tanto o motor assim como um resistor. Esquematicamente, como ficaria isso? Ó, eu teria embaixo o gerador. Observa o sentido da corrente. Está indo do menos para o mais. Então, aqui embaixo eu teria um gerador. Olha a corrente aqui, conforme a gente mostrou agora. Ela está indo do mais para o menos, então nós teríamos um receptor. Olha aqui o R' representando o receptor. O resistor está em série com esse receptor, está bem aqui, ó, conectado a um gerador. Observa que um dos terminais está no resistor, o outro terminal está no receptor, o que acaba implicando que realmente o resistor está em série com o receptor. Então, as tensões sobre cada elemento a gente vai colocar agora aqui cuidadosamente. Para o gerador, nós vimos que a tensão é a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Para o resistor, nós temos a lei de Ohm, U é igual a RI, tá? Aqui é do resistor. E para o receptor, como a gente acabou de ver, ele nada mais é do que a força contra a eletromotriz mais a resistência interna do receptor vezes a corrente elétrica. Porém, a tensão do circuito, ela está sendo dada nos terminais do gerador. E os terminais do gerador, como acabam acoplando tanto o receptor quanto o resistor, permite que a tensão do circuito fique distribuída, uma parte dele sobre o resistor e uma parte dele sobre o receptor. Por isso que eu poderia escrever assim, ó, a tensão nos terminais do gerador seria igual à tensão no terminal do resistor mais a tensão nos terminais do receptor. Com isso, eu posso, observa, vai ficar E menos RI, do outro vai ficar R mais R vezes o I, e aqui vai ficar E' mais R' vezes o I. Isolando a corrente elétrica, nós temos que ela vai ser igual a força eletromotriz do gerador menos a força contra-eletromotriz que faz parte do receptor sobre a somatória de todas as resistências elétricas. Essa lei também é chamada de lei, só que agora Ohm-Poilet, tá? Ela pode ser generalizada, caso o meu circuito venha a ter muitos geradores, muitos receptores e muitos resistores. Caso eu tenha uma situação desse tipo, a corrente elétrica que vai atravessar o circuito passa a ser igual ao somatório, ela é igual ao somatório das forças eletromotrizes menos o somatório das forças contra-eletromotrizes dividido pelo
valor do somatório da resistência. Nós vamos ver adiante, numa próxima aula, que a melhor forma de poder, inclusive, trabalhar com a corrente elétrica nem é desta maneira, e sim obedecendo a lei de Kirchhoff, que a gente vai ver logo na próxima aula, tá bom? Aí eu peguei o primeiro exercício de aplicação para esse tipo de circuito, no qual ele diz assim, ó, o circuito abaixo mostra as ligações feitas entre um gerador, um resistor e um receptor. Para este circuito, pede-se, letra A, identificar o gerador, o resistor e o receptor. O resistor é o mais fácil, porque ele só tem um risquinho, não é isso aí? Ou seja, ele é cheio de Mzinho. E aqui está, ó. Então eu já poderia dizer que o resistor, ele está entre B, C. E como é que eu vou saber quem é o gerador e como eu vou diferenciar do receptor, uma vez que não tem aqui corrente elétrica? Bem, pessoal, a dica é o seguinte: o gerador vai ser sempre aquele que tem a maior tensão. Então, como nós vamos perceber a maior tensão estabelecida aqui, 24 ou 12, tá vendo? Então, a força contra a eletromotriz seria de 24, a resistência interna do gerador, 1 ohm. Então, esse aqui seria o gerador. Então, o gerador estaria aqui, enquanto que esse aqui seria o receptor e esse bem aqui o resistor. Mas na resolução do item A, eu poderia colocar que o gerador está entre A e B, enquanto que o receptor está entre C e D. Pronto. Então, aqui estaria a letra A. A letra B, determinar o sentido e a corrente elétrica que atravessa o resistor. Pessoal, para poder determinar o sentido da corrente elétrica, lembra, no gerador, a corrente vai do menos para o mais e no receptor vai do mais para o menos. Mas, Marcelo, como é que eu vou distinguir? Simples, cara. Eu falei para ti em uma das aulas que o barramento maior é positivo e o barramento menor negativo. Então, aqui é positivo, aqui é negativo. O que isso significa? Como aqui eu tenho um gerador, no gerador vai do menos para o mais a corrente elétrica. E no receptor vai da onde? Do mais para o menos. Então, aqui é a corrente elétrica. A corrente elétrica ela está fazendo isso aqui, ó. Então, a corrente elétrica ela estaria indo, né, o sentido I seria de C para B, tá? E para a obtenção desse valor, eu vou pegar a força eletromotriz menos a força contra eletromotriz dividido pelo somatório das resistências. Vou colocar somatório assim, porque eu já vou somando as resistências. Então, o E vale 24, menos o E' aqui é 12. Somando todas as resistências, eu tenho 1 mais... Eu vou até colocar aqui, ó, 1 mais 9 mais 2. Então, o valor da corrente elétrica seria 24 menos 12, 12. E aqui daria dividido por 12. Logo, o valor da corrente elétrica, que vai percorrer todo o circuito, inclusive o resistor, vai ser de 1 ampere. Então, está aí o exercício de número 3 resolvido em sua íntegra, gente. Bem, e aqui nós temos uma questão para fechar a nossa aula de hoje. Essa questão é para ver se você realmente compreendeu, tá? Tanto a aula anterior quanto a aula de hoje. Diz assim, ó, questão de número 4, motor elétrico com a força contra a eletromotriz, o E', já está até dizendo para ti quem é o E', ó, 7 volts e resistência interna de 2 ohm. É ligado aos terminais de uma bateria com FEM, que é a força eletromotriz, de 12 volts. Observa de novo, ó, a bateria ela tem uma tensão maior do que a própria tensão no motor elétrico, tá vendo que é um receptor. E resistência interna dessa bateria de 0,5 ohm. Determine o valor da resistência R do resistor, que deve ser associado em paralelo com o motor.
para que a corrente elétrica através do motor tenha intensidade de 1,5 ampere. Então eu tenho um motor, eu tenho um gerador e eu tenho um resistor, de tal maneira que eu devo colocar o resistor em paralelo com esse motor. Vou fazer um desenho aqui esquemático, ó. Imagine que aqui eu tenho um motorzinho, tá? Digamos aqui é um motorzinho, pronto. Aqui eu tenho um motorzinho. Digamos que aqui embaixo eu tenho uma bateriazinha, ó. Vou fazer aqui um desenho esquemático, só para ter uma noção, né, da bateria, os terminais da bateria. Vamos supor que nós teríamos aqui, ó, os terminais, tá? Oh, não ficou muito legal, deixa eu reescrever aqui, ó. Os terminais, tá? Pronto. Os terminais aqui deste motor. Então aqui eu teria o motor, que nada mais é do que um receptor. Aqui nós teríamos uma bateria, tá? Onde o E da bateria 12 volts, resistência interna da bateria meio ohm, o E' 7 volts e o R' 2 ohm. Só que eu devo colocar em paralelo uma lâmpada, tá? Então aqui digamos que eu tenha uma lâmpada e eu devo colocar essa lâmpada, ou melhor, uma lâmpada não, né? Eu tenho aqui um resistor. Como a lâmpada pode ser considerada um resistor, vou botar aqui os terminais da lâmpada. Ó, vou conectar o motor aqui ao gerador. Conectando o motor ao gerador. Para ficar em paralelo com o motor, eu vou conectar então essa lâmpada aqui, ó. Aqui está a conexão da lâmpada em paralelo com esse motor. Observa que esse desenho que eu acabei realizando fica um pouco mais fácil de compreender o que está ocorrendo. Ele falou que o motor vai ser atravessado por uma corrente de 1,5. Então, deixa eu colocar aqui um outro valor, um outro dado importante. Vou colocar ainda em vermelho. Eu vou chamar de I a corrente que vai para o motor e vale 1,5 ampere, tá bom? Como ele quer que eu calcule o valor da resistência R do resistor que foi colocado em paralelo com o motor, o que é que eu vou ter que obter? Olha, de cara, eu vou escrever com outra cor, de cara, eu sei que a tensão nos terminais do receptor é igual à tensão nos terminais do resistor, que é igual à tensão no terminal do gerador. Então isso aqui a gente sabe porque é a ligação em paralelo. Então eles estão em paralelo, significa dizer que eles têm a mesma tensão. Fato este que nós já aprendemos em aulas anteriores. Então, se eles têm a mesma tensão, eu tenho como descobrir a tensão no motor, porque eu tenho um E', o R' é a corrente que vai atravessar. Então, eu poderia dizer assim, ó, no receptor, que é o nosso caso, o motor, ele vai ter uma tensão sobre ele, eu vou chamar então REC de receptor, é o E' mais o R' vezes o I. Então a tensão no receptor vai ser 7 volts mais a resistência interna, que vale 2, vezes a corrente elétrica, que é 1,5. Daí eu tiro que a tensão no receptor é 7 mais 3 que tem aqui, 10 volts. Pronto. Eu já sei que a mesma tensão no resistor vai ser igual a 10 volts. Então, se tu fores para o resistor, que nesse caso é o que a gente quer saber, o valor do R, aplicando a lei de Ohm, a tensão no resistor vai ser o valor da resistência vezes a corrente elétrica. Mas eu não posso usar a corrente elétrica que foi para o receptor. Porque quando veio uma corrente lá, eu vou chamar do gerador, uma parte da corrente foi para o motor e a outra parte foi para o
resistor. Então, eu vou chamar aqui, essa corrente é IR. Porém, eu já sei quanto vale a tensão no resistor. É 10, que é igual ao do receptor. Mas como eu não sei o valor da corrente que está atravessando aqui, ó, eu não tenho como descobrir o valor da resistência. Então, eu vou deixar por último esta informação. Vamos ver se a gente consegue obter alguma informação tendo o gerador. Ó, a tensão no gerador é igual à força eletromotriz menos, que no gerador é menos a resistência interna vezes a corrente no gerador. Aí eu tenho como saber agora a informação da corrente no gerador, porque esse valor, como nós vimos, é 10, a força eletromotriz, como foi dado, é 12, menos a resistência interna, que é 0,5, vezes a corrente no gerador. Bem, colocando o 0,5 para o outro lado vai mais, e aqui fica menos, estaria 12 menos 10, né? Ou seja, 0,5 vezes a corrente no gerador é igual a 12 menos o 10, e aqui daria 2. Logo, a corrente no gerador seria igual a 2 dividido por meio, ó, 2 dividido por meio, valor este encontrado como sendo 4 amperes. Aí fica fácil, né, gente? Porque se a corrente que vai do gerador para frente é 4, e se foi lá para o motor 2,5, indica dizer que a corrente que vai lá para o resistor é o valor da corrente do gerador menos a corrente que vai lá para o motor. E que nesse caso seria 4 menos 1,5. Então nós teríamos o total que a corrente que vai lá para o resistor seria de 2,5 amperes. Logo, o U, que é a tensão para o resistor, nós já sabemos, ele vale 10, que é igual à resistência que a gente quer obter, vezes a corrente elétrica, facilmente encontrado neste caso, como sendo 2,5. Então, o valor da resistência é 10 dividido por 2,5. Fazendo então esse cálculo, nós vamos encontrar que a resistência do resistor, que no nosso exemplo eu estou tomando a lâmpada, será igual a 4 ohm. Então aqui a gente fez uma questão baseada em conhecimentos que nós já teríamos que ter de associação em paralelo, e nós agregamos o circuito gerador, receptor e resistor. Então, muito cuidado, gente, com as informações. Se for necessário você escrever uma figura, como a gente fez, ao invés de escrever aquela representação característica, tá? Percebemos que fica até, inclusive, mais simples da gente conseguir interagir com o problema. Então, a nossa aula fica até aqui. Aguardo vocês nas demais aulas e até a próxima. Não esquece também de curtir a nossa fanpage e se liga lá em nossos canais, que nós vamos estar sempre atualizando com novidades para vocês. Então, gente, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.